Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês acharam que eu tinha desistido do canal, né? Hoje já tenho 18 inscritos, tá? Tô me sentindo assim a pessoa mais popular do mundo. Mas eu não desisti do canal, tá, gente? Embora algumas pessoas tenham achado que sim, não. Ah, mas por que que você sumiu então? Por que que não fez vídeo? Porque, olha, aconteceu tanta coisa, né, nos últimos dias e eu não fiz nenhum videozinho pra falar sobre todos esses babados, todos esses bafões. Então, antes, né, deixa eu me apresentar. Eu sou o Aaron e aqui é o meu canal de falar sobre o mundo pantanoso da política brasileira, porque a gente sabe que há um mundo lamacento na política, principalmente quando se fala da nossa direita e extrema direita. Então, mas vamos lá, voltando ao assunto aqui. Eu estava sumido porque eu estou finalizando um curso, estou finalizando meu mestrado, gente. E aí eu estou naquela fase de escrever a dissertação. Então, pensa numa pessoa que está ralando feito um condenado. A bicha tá em tempo de ficar louca, lendo textos acadêmicos e livros e afins. Eu tava até rindo esses dias porque já li uns 3 livros do Paulo Freire. Li assim, né, gente? Partes. É porque eu já tinha lido e estou relendo livros do Paulo Freire. E aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, não basta ser de esquerda, a bicha ainda tá lendo Paulo Freire para o mestrado. Mas enfim, é isso. Eu estou terminando o meu curso de mestrado e aí tenho, né, que ficar afastado um pouquinho, não dá para fazer vídeo todos os dias. Mas cá estou eu hoje. Por quê? Porque olha só, a gente está vendo aí esse fuá dos Estados Unidos, vai colocar tarifa, não vai colocar tarifa. Nós temos o Dudu Bananinha lá nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil, quem diria, né? O povo que se diz patriota tá lá nos Estados Unidos fazendo um esforço gigantesco para ferrar com a vida dos brasileiros. E o interessante é que ele conseguiu ferrar mais ainda com a vida do agronegócio, que é a base ali do eleitorado do pai dele e dele também, né? O que é irônico. Então, ele tentou ferrar com todos os brasileiros, mas até o momento o que ele tem conseguido é ferrar mais com o agronegócio. E por que que ele não conseguiu ferrar tanto assim com o Brasil? Porque a gente tem um governo que está trabalhando dia após dia, hora após hora, para tentar sanar essa sandice que esse moço está fazendo nos Estados Unidos. Eu acho uma pena que ainda não tenhamos chegado, que essa comunicação não tenha chegado assim a todo mundo. Eu acho que ainda falta uma questão de comunicação, fica ali meio perdido na nossa bolha. E é uma pena, porque aquela senhorinha lá que mora no interior, aquele senhor que não tem acesso à internet, ele tinha que saber que se as coisas não estão pior neste momento, é graças ao esforço do governo do presidente Lula. Porque se dependesse dessa gente nefasta que sequestrou a pátria, que sequestrou os símbolos da pátria, que sequestrou o nome de Deus, né? Porque eles falam tudo em nome de Deus, mas de Deus eles não acreditam em nada. Se dependesse dessa gente, o Brasil estaria muito mais ferrado. Mas enfim, o Dudu tá tentando, né, acabar com o Brasil, e aí ele ataca todo mundo. Ele ataca a economia brasileira, ela ataca os empresários e ataca também as instituições. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, que eles consideram o grande inimigo da direita. Por quê? Porque o cara cumpre a lei. E aí isso se torna errado para eles. Então eles estão tentando, de qualquer forma, junto com o amiguinho deles, Laranja, lá dos Estados Unidos, o Laranjão, estão tentando acabar com Alexandre de Moraes para ver se ele desiste do processo contra o Valdemar do Cerrado, aquele que não deve ser nomeado. Mas parece que o tiro tá saindo pela culatra. Opa, vamos ver. Gente, minha gata tá aqui no meu colo, tá? Vamos ver a notícia que saiu aqui hoje nos portais progressistas, né? O que que eles estão, o que que o Alexandre de Moraes está achando de todo esse negócio aí de sanções que o Trump está impondo ao moço. Ó, Moraes diz que irá ignorar sanções dos Estados Unidos e não vai se submeter a ameaças. Essa é a manchete que está lá na página inicial do portal ICL Notícias e diz o seguinte:
Vamos ler aqui um trechinho para a gente entender. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou nesta sexta-feira, porque o STF voltou a trabalhar hoje aqui em Brasília, né? Eles estavam de recesso, o recesso deles acabou hoje, então eles voltaram hoje, teve discurso, aquela coisa toda. Aí ele afirmou nessa sexta-feira, né, que uma organização criminosa age de forma covarde e traiçoeira para submeter o STF ao crivo de um Estado estrangeiro. Alvo de sanções dos Estados Unidos, Moraes agradeceu as palavras dos ministros da Corte em defesa a ele e disse que a Corte não irá se envergar a ameaças covardes e infrutíferas. Ele está dizendo aquilo assim, olha, um bando aí de marginais estão tentando sequestrar a justiça brasileira, e aí a gente sabe quem são essas pessoas, né? Lideradas pelo Eduardo Bananinha, o número 3, lá nos Estados Unidos. E o que eles querem, gente, é que um poder político estrangeiro, no caso assim, um país estrangeiro, intervenha na justiça brasileira. Isso é tão maluco, por mais que, vamos supor que a justiça brasileira estivesse fazendo caca, o que não é verdade, porque o cara está cumprindo a Constituição, mesmo que ele estivesse fazendo algo de errado, já seria estranho um brasileiro ir para fora do Brasil pedir para que outro país se metesse aqui. Embora não fosse errado, né? Se ele estivesse fazendo errado, a gente tinha que recorrer às cortes internacionais, enfim. Mas não há um presidente que está encraquelado até a alma, inclusive com casos relacionados a menores de idade, e que não tem moral nenhuma para tocar no assunto para que ele intervenha na justiça do Brasil. Enfim, tudo errado, tudo estranho, tudo. E aí tem quem vai derrubar tudo, meu bem. E ainda tem quem defenda, né? O que é mais louco ainda. Mas vamos continuar aqui. Em seu discurso, Moraes advertiu: acham que estão lidando com gente da laia deles. Será que é um recado para o Trump? Acha que estão lidando também com milicianos. Miliciano está lá. Os milicianos estão lá nos Estados Unidos. Mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Vale lembrar que lá nos Estados Unidos não existe lei eleitoral, né? Então, por isso que o Trump pôde se candidatar novamente e atualmente é o presidente, porque se tivesse uma lei eleitoral mais rígida, e olha que eles dizem que são o país mais democrático do mundo, mas se tivesse uma lei mais séria, ele não poderia nem ter se candidatado, né? Porque o 8 de janeiro deles lá, o ataque ao Capitólio, resultou em mortes, inclusive. Né? Mas como lá no país dele pôde fazer essa balbúrdia, puderam tocar o terror e nada aconteceu, o senhor Trump acha que no Brasil também funciona desse jeito. E aqui é a casa da mãe Joana. Só que não, né, amigo? Por incrível que pareça, a nossa justiça e a nossa democracia é muito mais organizada do que a americana. Aí o Moraes continua aqui, ó. Moraes afirmou que pretende ignorar as sanções aplicadas. Aí fala dele. Este relator vai ignorar as sanções aplicadas e vai continuar trabalhando sempre de forma colegiada, disse o ministro. Essa corte vem e continuará realizando sua missão constitucional, em especial neste segundo semestre, realizará os julgamentos e as conclusões dos 4 núcleos das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Eita, Leleu, você já mandou o recado. Até o segundo semestre a gente resolve essa pendenga. E aí, querido, quem tiver que pagar, pagará. Quem tiver que ser preso, será. E vamos ver no que vai dar. E a nossa esperança aqui do lado de fora é o quê? Que aquele que não deve ser nomeado, que o Valdemar do Cerrado, seja condenado e vá parar na cadeia, né? Eu estou assim, me preparando psicologicamente, porque nem roupa no momento eu tenho para este momento, mas eu quero muito estar pronto para assistir de camarote comendo a minha pipoquinha a essa prisão.
vai dizer que vocês também não estão ansiosos por essa prisão. Acho que todo mundo que é progressista, todo mundo que é humano, todo mundo que viveu a pandemia e viu o absurdo que foi na pandemia, todo mundo que teve um pingo de racionalidade e conseguiu perceber como foram os 4 anos de mandato daquela criatura, está ensandecido para que isso aconteça. Então, como vocês viram aqui na matéria do ICL, o Moraes parece que não está nem um pouco preocupado com essas supostas sanções que os Estados Unidos fizeram. Suspenderam o visto dele, né, de entrada nos Estados Unidos. Aí o mais interessante é que se descobriu que o visto dele estava vencido há 2 anos. Tipo, olha a preocupação dele em querer ir para os Estados Unidos. Há 2 anos que ele não estava preocupado em renovar o visto dele. E agora querem bloquear os cartões, etc e tal, mas embora pelo mundo inteiro tem gente questionando a aplicação dessa lei Mag, alguma coisa, né? E está totalmente fora de contexto. E aí, ainda assim, nessa seara, né? Eles estão querendo punir o Alexandre de Moraes por ter colocado a tornozeleira no Senhor das Trevas, por estar julgando o caso do 8 de janeiro. Só que aí uma pesquisa feita pelo Datafolha mostra que parece que a maioria dos brasileiros concorda com o senhor Alexandre de Moraes. Olha só essa reportagem que saiu no portal Brasil 247, que falando dessa pesquisa. A maioria dos brasileiros aprova tornozeleira e restrições a Bolsonaro, aponta Datafolha. Então, a pesquisa feita pelo Datafolha apontou que, segundo essa pesquisa, 55% dos brasileiros concordam com as medidas impostas pelo STF ao ex-presidente, incluindo toque de recolher e proibição de redes sociais. Então, meu amor, se a extrema-direita pensava que estava nadando em berço esplêndido, não está não. Mostra que grande parte da população... Eu ainda acho esse número pequeno. Vou confessar para vocês, 55. Porque eu fico pensando, e os outros 45 estão vivendo onde? Em Nárnia, por acaso. Tá certo que nesses outros 45 tem aqueles que não sabem opinar. Mas eu ainda acho que tem muita gente aí que ainda está contaminada por essa maluquice que foi esse surto coletivo que foi o governo Bolsonaro. Mas o importante é que as pessoas estão começando a abrir os olhos, estão começando a perceber o quão nefasta é essa gente, e aí já começa a apoiar, inclusive, a justiça brasileira. Então, nós temos aí 55% das pessoas achando que sim, o Alexandre de Moraes fez bem em colocar uma tornozeleira no Lorde das Trevas e proibi-lo de acessar as redes sociais e outras medidas mais. Isso mostra que, quando ele for preso, e ele será, vamos torcer, a comemoração será gigantesca, né? Porque, eita lelê. O Alexandre de Moraes, eu acho irônico isso, porque assim, tipo, quando ele foi indicado para o STF, eu fui um dos que fiquei assim, sério? Porque ele era o amiguinho lá do Temer, né? Depois do golpe contra a Dilma e tal. Eu fiquei com o pé atrás, mas quem diria, né? As pessoas nos surpreendem. O cara foi indicado pelo Temer, que tinha dado um golpe na Dilma, e se mostrou um dos melhores ministros que a gente tem em defesa da democracia brasileira. Uau! Se não fosse o senhor Alexandre de Moraes, o golpe do 8 de janeiro também teria grande chance de ter feito sucesso. Se não fosse ele e se não fosse também o Ricardo Capelli, que foi o interventor aqui em Brasília, porque o Ricardo Capelli moralizou o Distrito Federal e que a gente torce para que ele se candidate a governador e vire o governador aqui de Brasília também. Inclusive tem um livro dele muito interessante sobre o 8 de janeiro. Vou trazer no próximo vídeo aqui para mostrar para vocês. Mas é isso, gente. Esse vídeo foi de volta, né? Agora eu tenho que voltar pro meu texto, lá. Mais um vídeo aqui rápido pra gente comentar aqui se o povo achou que o Alexandre de Moraes ia colocar o rabinho entre as pernas e ficar todo acuado, com medo dos Estados Unidos, se deram mal, porque ele disse em alto e bom tom que não está nem aí. Eles podem rosnar, que eles podem latir, e ele vai continuar fazendo o trabalho dele, que é o quê? Julgar o pessoal do 8 de janeiro e
se for preciso, prender quem tem que ser preso. Quero saber a sua opinião a respeito de tudo isso. Coloca aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de indicá-lo para mais pessoas e continuar vindo sempre que possível para conferir o que tem aqui, tá? A gente se encontra a qualquer momento, gente. Beijão, em pé, eu vou, mas eu volto.